Céus na terra sobre a sua vida, um novo tempo profético. Nós vamos declarar o novo do Senhor. Nós vamos aprender que o Senhor está conosco sobre todas as coisas e tem o sobrenatural para um novo tempo, para um tempo realmente de gozo, de alegria e um novo tempo de esperança. Em nome de Jesus, eu quero começar com uma frase que diz assim: quando vem de Deus, a gente sabe, é diferente. Esse pensamento foi tremendo quando eu li, porque quando falamos de sermos ministros de Deus, de homens e mulheres que Deus nos chama, nos comissiona, nós entendemos e sabemos claramente quando é Deus falando, quando é Deus operando, quando é Deus nos alistando, quando é a mão de Deus sobre determinada situação. É diferente. E sobre esta palavra, sobre esse pensamento, eu quero ministrar o seu coração, porque o tema da mensagem de hoje é: tente outra vez. Jesus está conosco para nos dar uma segunda chance. Deus está conosco para fazermos tentar outra vez. Os nossos dias não têm sido fáceis, os nossos dias têm sido dias de batalhas, de muitas conquistas sim, de um bom tempo onde o Senhor nos mostra as suas misericórdias. Porém temos que conquistar, temos que guerrear, temos que batalhar. Estamos vivendo num mundo difícil, onde muitas vezes os princípios do Senhor estão sendo descumpridos, mas nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus para declarar as maravilhas do Senhor. Então o Senhor hoje tem livramento para mim, para você, em nome de Jesus. Sobre esta passagem, abra no livro de Lucas, capítulo 5. Essa passagem ela é maravilhosa porque ela fala dos discípulos. Jesus nos ensina novamente como proceder como homens e mulheres de Deus, aqueles que foram comissionados por Ele. E sobre esta palavra eu quero ministrar o seu coração. Diz aqui no versículo 1: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Até aqui por enquanto. A Bíblia nos mostra aqui um relato muito importante. Algo que Jesus quer nos ensinar, que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para uma mudança, nunca é tarde demais para uma reconciliação, nunca é tarde demais para buscarmos novas alternativas na nossa carreira, nunca é tarde demais para vermos as maravilhas, as mudanças do Senhor. Jesus estava querendo ensinar esses discípulos, esses homens aqui, que nunca é tarde demais, apesar de termos falhado da primeira vez. Porque quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Quando Jesus está no barco e sob o seu comando, tudo aquilo que foi negativo, tudo aquilo que foi fracasso, tudo aquilo que foi tragédia, se transforma numa conquista, se transforma numa colheita, se transforma no sobrenatural. E é isso que ele estava ensinando, principalmente a Pedro, que mesmo que a noite toda eles estivessem ali tentado pescar, eles estivessem ao alto mar a madrugada toda, eles nada tinham apanhado, Jesus precisava de um barco para mostrar o que ele podia fazer. Jesus precisa hoje do seu coração, precisa que você abra seu coração como ministro do altar, como um homem e uma mulher de Deus, para que ele possa usar esse coração para um novo tempo de milagre. Mesmo que tenhamos vivido tragédias ou tenhamos vivido agora, neste momento, guerras intransponíveis, o Senhor está dizendo para nós que nós podemos sim ver o sobrenatural, podemos sim ver os peixes, podemos ver sim o sobrenatural. Nunca é tarde demais quando Cristo está conosco. Amém? Pedro estava decepcionado, Pedro estava frustrado,
Pedro estava abatido, triste. Ele estava ali realmente numa situação que ele não queria nem que alguém perguntasse o que tinha acontecido. Talvez é hoje essa sensação que você está passando. Não gosto nem que as pessoas perguntem do que eu estou passando. O que eu quero mesmo é lavar as redes, o que eu quero mesmo é atracar o meu barco, o que eu quero mesmo é começar a fazer outra coisa para esquecer daquilo que aconteceu comigo, da tragédia, do fracasso, da frustração. E Jesus está dizendo ao contrário hoje. Jesus justamente quer que você entre novamente no barco, que você novamente se depare com a mesma situação, que você pense sobre isso, que foi tragédia, mas leve ele dentro do barco para um novo tempo de colheita e para um novo tempo de milagre. Jesus disse para Pedro: me coloque no barco. E ali ele ensinou a multidão do barco. Depois ele disse: vamos para o alto mar. E ele disse: lança aí a rede. E Pedro disse para ele: mas mestre, nada apanhamos a noite inteira. E ele disse: tá bom, porque tu mandas, eu vou fazer isso. Pedro não estava dizendo isso com entusiasmo. Pedro estava dizendo: fazer o quê? Vamos lançar. Você está mandando, vamos lançar novamente. Jesus não quer isso de nós como homens e mulheres de Deus. Jesus quer tentar outra vez e nos mostrar o quanto Ele pode fazer, mesmo que não tenha dado nada certo por enquanto. Talvez ainda a provisão não veio nas suas mãos. Talvez ali a enfermidade não saiu do corpo. Talvez ali o cenário não tenha mudado. Mas Jesus está dizendo que há um barco, que há um poder, que há um Senhor que está conosco a todo momento. E Ele está insistindo que venhamos a lançar a rede novamente. Então você tem que estar na mesma situação, no mesmo momento, para lançar a rede no lugar certo e para um tempo certo. A Bíblia diz aqui, lá na sequência, no versículo na sequência, versículo 6, diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede e faziam sinais para os seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Às vezes nós estamos dizendo assim para Jesus: eu tentei tanto, mas não deu certo. Estamos dizendo para Jesus: a minha dívida, Senhor, é impagável. Estamos dizendo para o Senhor: não te importas com o que eu faça, porque eu já tentei tanto. Mas Jesus está dizendo: pegue a rede novamente. Sobre a minha palavra, lance a rede. Se posicione no mesmo cenário, no chamado que eu te comissionei. Se posicione na mesma realidade espiritual, porque eu posso trazer os peixes. Eu marquei uma frase aqui que eu gostei muito. Encontrar peixes é fácil para um Deus que o criou. Para Deus é muito fácil encontrar as oportunidades, encontrar as portas abertas, encontrar o ouro e a prata que você tanto precisa. Para Deus é tão importante e tão fácil encontrar uma cura, porque Ele é um Deus de cura, porque Ele te fez, Ele fez todo ser humano. Então, queridos, não te detenhas, vá ao mar alto agora espiritualmente, lance a sua rede e diga para Jesus: entre no meu barco, porque tu tens a colheita, tu tens os peixes, o Senhor tem aquilo que eu preciso. É isso que o Senhor estava querendo ensinar e ministrar ali, Pedro. E naquele momento onde veio grande bonança, Pedro pôde ver o quão pequeno ele era, o quão pecador ele era. Neste momento talvez tenhamos que olhar para o nosso coração e ver o quão pequeno nós somos. Mas quando Deus está conosco, quando Jesus está no nosso barco, quando a palavra profética está sobre a nossa vida e o nosso chamado e aquilo que o Senhor determinou, nós somos grandes, nós somos poderosos, nós vamos ter a colheita certa. Então eu quero profetizar em nome de Jesus, que Ele venha te usar como Ele usou Pedro, porque diz aqui no versículo seguinte:
pois que por espantos apoderaram-se dele e de todos os que com ele estavam. E ali no versículo 10, na parte B, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus selou a vida de Pedro, apesar de tanta fragilidade, frustração e uma tragédia que ele viveu. Ele chamou aquele homem para um novo tempo de vitória. Hoje ele te chama também para um novo tempo de vitória. Te chama para a prosperidade, te chama para uma colheita nova, te chama para um ministério novo. Ele está insistindo com você, tente novamente, não desista, não largue as suas redes e também vá para o mesmo cenário, insista no profético que o Senhor tem para você, para a sua casa e para o seu ministério. O Senhor criou todas as coisas e Ele sabe encontrar uma saída daquilo que precisamos. Então eu profetizo hoje que aquilo que você precisa, como Pedro encontrou, você também encontre. Que aquilo que você necessita ser animado, ser ali revigorado, ser ajustado espiritualmente, que isso venha sobre a sua vida também, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Hoje levante o seu rosto, abra o seu coração para um novo tempo de vitória. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de tentar de novo, porque nele podemos todas as coisas. O Senhor faz proezas para aqueles que o buscam e acreditam nas suas misericórdias e no seu poder. Eu abençoo em nome de Jesus a sua vida e um novo tempo de colheita, um novo tempo de peixes, um novo tempo de vitória seja estabelecida. Como Pedro foi levantado, você também será levantado. Eu serei levantada a cada dia. Tente novamente, porque dessa vez vai dar certo. Céus na terra sobre a sua vida e o profético estabelecido em nome de Jesus. Amém.